Vamos falar de saúde neste bloco. Desde 2017, o setor brasileiro se viu diante de uma nova startup, uma plataforma de telemedicina que se tornou a maior da América Latina. Em 2022, numa rodada liderada pelo Goldman Sachs, essa startup chamada Conexa Saúde levantou 200 milhões de reais. Em dezembro recente, a Vivo anunciou outro investimento de 25 milhões de reais na Conexa, isso depois de ocorrer uma fusão aí da empresa com uma outra startup do mesmo setor de terapia online, a ZenClub. Nossos convidados do Show Business neste bloco são Guilherme Weigert, que é CEO e cofundador da Conexa Saúde, e a Maria Barreto, CRO da ZenClub. Brigadíssimo pela presença de vocês no nosso estúdio. Primeira vez que a gente recebe dois aqui no estúdio do Show Business. Por isso, a gente fica honrado de quebrar aí, de certa forma, a questão de convidados aqui no Show Business, porque sempre tem um aqui ao meu lado. Vou começar com você, Guilherme. O setor de saúde, ele é considerado atrasado, tá? Quando se fala em inovação. Eu vou citar só um exemplo. O setor financeiro. O setor financeiro está anos-luz aí na frente. Quando se fala em inovação, o Brasil virou uma fábrica de bancos digitais, uma fábrica de fintechs. E quando eu falo com muita gente do setor de inovação, eu falo que assim, saúde tem muito a evoluir. Por quê? Legal, Bruno. Obrigado pelo convite, estar aqui, né? E privilégio estar em dois aqui, né? Estamos estreando aqui uma nova tendência, né? Vamos ver. Cara, então assim, acho que muito legal você falar isso do setor atrasado, porque tem algumas causas clássicas que a gente fala aqui. Primeiro, é um setor muito regulado, assim como o banco, mas ele é não só regulado, mas tem um tradicionalismo muito grande se a gente está falando de vidas, né? No final do dia, o quanto que o médico... Pensa o seguinte, que legal. Quando você aprende na faculdade, o quanto que o médico está tomando risco de vida, né? Ele foi sempre averso a risco, porque ele está lidando com vidas, com pessoas. Então, acho que é o primeiro ponto. Vem a raiz da educação. A educação médica sempre foi uma educação em que cuidado com o erro, porque o erro pode comprometer uma vida. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além da regulação, que desafia muito a tecnologia, a gente tem uma dificuldade grande de inovação em tecnologia nesse setor, está muito atrasado. Então, você ainda tem vários prontuários que são prontuários físicos, presenciais. Então, a gente carece muito ainda da digitalização dessa jornada do usuário. Vamos combinar também que é um setor muito fragmentado. Diferente dos bancos, né? Você vai nomear 5 bancos que dominam o mercado. E no setor de saúde? Quantos hospitais existem no Brasil? Quantas clínicas? Quantos laboratórios? Olha a quantidade diversa de soluções de saúde para resolver o problema do paciente. Então, ele é super fragmentado. Então, dito isso, você cria uma conjuntura muito mais difícil de inovar. Mas a gente tem muita esperança, a gente tem visto, né, que o comportamento em outros mercados vai contaminar. É questão porque no final do dia o usuário quer. O usuário quer facilidade, o usuário quer melhoria. Simplicidade. Simplicidade. Então, assim, é claro que quem vai comandar essa mudança vai ser o usuário final, é o paciente, é quem usa o serviço de saúde. Não, e sabe o que eu lembrei também quando eu fiz essa pergunta? Porque a Amazon, quando comprou aquela plataforma nos Estados Unidos, a One Medical, né, por quase 4 bilhões de dólares, ela usou na justificativa o setor de saúde é um dos setores que mais precisa se reinventar no mundo. Isso me chamou muito a atenção, realmente. Deixa eu trazer a Maria para a roda. Maria, a ZenClub é uma startup de terapia online, né? Cuida muito de saúde mental das pessoas. E me chamou muito a atenção numa entrevista que a Lívia Chanes, a CEO, a nova CEO do Nubank, do Banco Digital, ela esteve aí nessa cadeira e quando eu perguntei sobre preocupações com os funcionários, o Nubank tem 6 mil funcionários, né? Sabe o que ela respondeu para mim? A minha maior preocupação é com duas coisas, saúde mental, e ela fala também de inteligência emocional dos funcionários. É um exército de 6 mil funcionários e a maior parte é jovem que está trabalhando lá dentro.
Isso é usual? Você tem escutado de lideranças brasileiras esse cuidado com a saúde mental dos funcionários? Sim, Bruno, eu acho que essa demanda vem crescendo muito no Brasil ultimamente, tá? É claro que a pandemia, ela trouxe visibilidade para uma temática que quase não era falada, quando a gente falava de saúde corporativa. E o problema é que de lá para cá, pós-pandemia, a saúde mental do brasileiro não melhorou, né? Eu vou trazer um dado para você. No ano passado, foram 288 mil brasileiros que foram afastados por questões relacionadas a doenças mentais. E se a gente fala 288 mil pessoas que foram afastadas por essa temática, que é uma temática que ainda é simples, que não é tão simples, né? Que ainda tem uma série de preconceitos, quer dizer que tem muito mais gente doente aí. Porque a pandemia, ela trouxe uma preocupação, né, sobre essa temática. A gente começou a falar mais sobre isso, mas de lá para cá, na verdade, a gente não tem visto a qualidade da saúde mental do brasileiro melhorar. Ela continua piorando. O ponto positivo é que a gente passou a falar sobre isso, que a gente não falava. E tem uma explicação? Tem milhares de explicações. Então, você acabou de falar do público jovem, né? Dessa nova força de trabalho que está chegando. Essa nova força de trabalho que está chegando, ela vem demandando mais esse tipo de serviço. Ela fala mais sobre essa questão de adoecimento. Ela se mostra também mais doente. Enquanto ela está mais doente de verdade, que ela fala mais sobre isso, ainda a gente não tem como comprovar, né? Mas certamente demanda muito esse tipo de serviço. Para você ter uma noção de números, no ano passado, no Brasil, a gente consumiu 70 milhões de consultas de psicoterapia. Agora, pensa bem, essas 70 milhões de consultas são daquelas pessoas que já sabem que estão adoecidas ou já buscam um cuidado em relação à sua saúde mental. O grande problema que a gente tem hoje no Brasil é que muitas pessoas estão ficando doentes, não sabem como se cuidar, como trabalhar a sua promoção de saúde mental e não estão cuidando disso. Então, estão adoecendo, estão sendo afastados, estão perdendo produtividade. Produtividade, né? Porque isso que eu ia perguntar para você, como é que as empresas no Brasil têm se preparado para isso? Porque tem uma questão severa ali de produtividade, porque o funcionário é afastado, né? Em casos graves, claro, né? Ele é afastado, então você tem uma questão ali de produtividade mesmo de uma empresa, né? Além, claro, da preocupação do funcionário que está ali doente. E aqui, quando a pessoa já foi afastada, a gente já perdeu aquela força de trabalho durante um tempo. Aqui é custo. Antes já. Como é que eu consigo reabilitar rápido? Trazer de volta, né, para a produtividade. O grande problema está até antes disso. Imagina, se eu hoje estou com uma depressão, com uma síndrome do pânico, com um caso mais grave, eu não for produzir, trabalhar, estar presente naquele ambiente de trabalho da mesma forma que eu estaria se eu estivesse saudável. Então, o nosso grande trabalho aqui, no meio corporativo, é como é que eu consigo fazer promoção de saúde? E a promoção de saúde começa com a educação. Como é que eu trato essa liderança? Como é que eu preparo essa liderança para poder fazer gestão de equipe com um olhar diferenciado em relação ao adoecimento mental? Então tem uma preparação do líder também da empresa. De todos. De todos. De todos. E começa... De avaliar, por exemplo, uma pessoa que está mal, ou uma pessoa que reporta para você, né, que está... Ou que apresenta indícios, né? Não sei como é que é. Como é que a gente vê isso, tá? Que não existe caminho certo. Então, assim, trabalhar a promoção de saúde, você vai ter que levar em consideração qual que é aquela empresa, a cultura daquela empresa, os valores daquela empresa, os ritos daquela empresa. A partir daí, você tem um comprometimento do C-Level, né, da alta liderança, do conselho, e cada vez mais isso tem ganhado mais força, porque o conselho está vendo que isso é importante. A gente tem que trabalhar e empoderar as áreas de saúde e as áreas de RH. E o que é empoderamento? Eu tenho que dar informação de qualidade. Eu estou com um problema de saúde mental? Aonde? Por quê? Trabalhar liderança. Como é que eu promovo um ambiente mais diverso? Mais equiparável para o público feminino, masculino? Como é que eu consigo promover um ambiente de segurança psicológica? Então, tem um treinamento da liderança, assim como do próprio indivíduo. Como é que eu estimulo você, enquanto indivíduo, a se desenvolver, se conhecer? Saber que sintomas que você tem que são sintomas de ansiedade, isso dá um nome para essa doença e fazer com que você não adoeça de verdade, né? Então, acho que está aí o desafio. Guilherme, você é médico, né? Você não tem envolvimento inicial, eu digo, na sua formação em tecnologia. Inclusive, você atuou, né, como médico. Qual que é a sua especialidade? Cardiologia. Cardiologia. Como é que você criou uma plataforma, uma startup de medicina visando aí a telemedicina? Legal, eu acho que começou muito, muito cedo.
na minha trajetória, porque sou filho de mãe desenvolvedora do DataSUS, então minha mãe é engenheira de computação, desde o início lá muito exposto à tecnologia, meu pai é médico, então gostei dos dois lados, quase fiz tecnologia, cheguei a fazer vestibular, mas preferi ir para medicina, porque sempre gostei muito do contato com pessoas, né? Isso me fez chegar até aqui. Empreendi antes, né? Então assim que eu me formei, eu abri, né? Descobri o empreendedorismo, abri uma plataforma de educação médica chamada Jaleco, que tinha uma missão de melhorar a educação médica no Brasil. E aí em 2016 para 2017, conheci o Fernando, junto com o Romeu, o Fernando é meu cofundador na Conexa, em que tinha uma tese muito, muito bacana para pensar em como gerar eficiência e acesso ao sistema de saúde. Aqui que eu entrei. Então, eu tive muito já experiência em tecnologia na experiência passada, mas adoro, acho que assim, eu acho que o segredo, né, vou dizer que tecnologia é sempre meio, mas a tecnologia ela pode transformar o setor de saúde de uma forma que a gente... que acho que passa a ser um propósito não só para mim, para toda a companhia, né? Todo mundo acredita de fato como que a gente pode levar acesso e melhorar a qualidade, melhorar o desfecho. Pouca gente está falando, enquanto que eu estou melhorando a saúde daquelas pessoas, melhorando o sofrimento das pessoas. Então acho que passa a ter uma missão não só que eu aprendi na faculdade, no individual, né? No tete-a-tete com o paciente, mas ampliar esse escopo. Então, é super legal para mim. Maria é formada em administração de empresas, né? Sim. E a sua trajetória profissional toda foi ligada à saúde, né? Totalmente. Operadoras de saúde, variadas ali, algumas das maiores no país. As operadoras, elas estão quebradas no país? O sistema de saúde tem diversas dificuldades nesse momento. No ano passado, né, saiu o resultado operacional de 2022, que foram 12 bilhões e meio de resultado operacional negativo. Estima-se que no ano... 12 bilhões e meio de reais negativo. Isso envolvendo todas as operadoras. Todas as operadoras. No ano passado ainda não saiu esse resultado, mas estima-se que esse gap tenha melhorado, mas ainda seja mais ou menos 5 bilhões negativo. Então, assim, não é que estão todas quebradas, mas é um setor que passa por diversas dificuldades. E como o Guilherme falou, eu estava escutando, acho que muitas coisas do que nos une é o seguinte: além das operadoras estarem com diversas dificuldades, né, então, para trazer resultado operacional positivo, a gente vê hoje no Brasil só 50 milhões de pessoas com acesso a plano de saúde. Então, 75% da população não tem plano de saúde. E o grande ponto é, quem não tem, quer ter, né? Então, como é que você tem um produto que é tão desejado como o plano de saúde e ele só perde para casa própria em relação ao desejo do brasileiro e as pessoas simplesmente não conseguem acessar porque é caro? Então, o grande problema da saúde no Brasil hoje é que, ano após ano, os custos aumentam mais de 20%. Então, se você tinha o seu plano de saúde e ano passado ele custava R$100, esse ano ele vai custar R$120. Então, a população, as empresas estão perdendo a possibilidade de utilizar plano de saúde, né, hoje, de forma geral, e o brasileiro quer muito. Então, a disrupção, né, empresas como a nossa estão aqui tentando equilibrar essa conta, né, que eu acho que é super relevante. Agora, uma das coisas que eu mais tenho escutado de profissionais do setor é a questão da fraude, que é algo crescente no setor todo. São vários tipos de fraude que têm acontecido, que têm atingido as operadoras e é uma coisa crescente que está aumentando esse rombo e esse prejuízo que você acabou de suscitar de mais de 12 bilhões de reais em um ano. Como é que as operadoras elas estão enfrentando essas fraudes? E eu queria até que você comentasse, assim, qual que vocês comentassem, porque vocês estão diretamente ligados no setor, quais são as fraudes mais recorrentes atualmente? Então, esse é um tema que cada vez mais está em foco, porque a digitalização da informação, fraude é um comportamento, né? É um comportamento fraudulento, né? Em que seja vindo de um profissional de saúde, seja de um usuário, do beneficiário ao plano, seja dos dois juntos. Então, é o prestador ou o usuário que está fazendo a fraude, ou os dois juntos. E o que a gente percebe é que a gente agora começa a ver comportamentos cada vez mais visíveis de fraude. Então, a gente tem fraude, por exemplo, mais comum do usuário que tem a carteirinha do plano e que empresta
para o amigo, para o familiar, que não tem acesso ao plano. Essa é a fraude mais comum que a gente vê hoje. Mas como é que ele consegue? Porque está no meu nome, né? Está no nome, mas olha como é que é frágil o controle dentro de um hospital, dentro de uma clínica, dentro de um profissional. Porque ele está com a minha outra identificação, outra identidade? Ele pode levar. Ele pode levar. Ele pode levar. Você fica... Quem que checa essa identidade? Entendi. Então, assim, né, será que a secretária do consultório está suficientemente incentivada a detectar isso? Será que ela checa? Então, existe um problema de dificuldade de verificação da identidade. Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, é muito sujeito a falhas. Tem o segundo ponto, que é a fraude do reembolso. Essa eu tenho escutado muito até. Esse primeiro caso que você falou, eu nunca escutei. Mas o do reembolso, eu escuto assim, com muita frequência, inclusive. A fraude do reembolso é uma fraude cada vez mais comum, principalmente nas seguradoras que dão acesso ao reembolso, em que o profissional ou o usuário final estão tentando, de fato, se beneficiar desse benefício para uso impróprio. Então, exemplo, eu vou ir lá, e é muito comum, e se você perguntar para o usuário final que está lá na ponta, ele não reconhece como uma fraude. Ele não reconhece. Ele acha comum? Ele acha que como ele vê um comportamento aceitável de outras pessoas fazendo, que, de novo, gente, plano de saúde é regulado, é para acesso à saúde, problemas de saúde. E aí você vai lá e você pega, por exemplo, pede para uma consulta de R$800, por exemplo. Você fala, você me dá nota fracionada? O que é nota fracionada? Eu vou falar que eu fiz 2 atendimentos de 400 e vou tentar receber o reembolso de 400. Porque se de 800 eu tenho um teto, então não vou receber. Então ele se usa desse artifício. Sabe o outro que é muito comum? Procedimentos não cobertos pelo plano, estéticos. Então vai lá, por exemplo, num dermatologista, faz um botox, uma cirurgia plástica. Sim. E fala, olha, você emite isso aqui como uma consulta? Ele emite uma consulta, ele está recebendo um botox. Ele está recebendo o botox. O botox e está indo para consulta. E está indo pela consulta. Então, assim, esse tipo de comportamento, ele é cada vez mais frequente. E até então, as operadoras não tinham dados, tecnologia para coibir esse uso. E hoje, sim. Hoje o dado está na tela, o dado está digitalizado, todo o sistema de TIS que a gente consegue ver já consegue falar mais sobre essas informações. As operadoras conseguem ver comportamentos. Um exemplo clássico de fraude em prestador. A gente começa a perceber que tem alguns profissionais que eventualmente estão credenciados no plano, estão lá fazendo a consulta no plano, mas pegam justamente para pegar o paciente e falar, olha, não vai mais pelo plano não, vai pelo reembolso que eu vou receber 3 vezes mais e eu consigo dedicar mais tempo. Isso é uma fraude. Né? Então você tem uma série de fraudes. O que a gente tem utilizado cada vez mais é tecnologia para cada perfil de fraude eu ter um algoritmo identificando e criando modelos de incentivos e coibindo esse comportamento. E Bruno, só para complementar aqui, eu acho que cada vez mais o empregador, as empresas podem ajudar muito mudar esse cenário fraudulento. Né? Então, hoje nesse cenário de plano de saúde, mais ou menos 60% das pessoas que acessam pelo meio corporativo. Ou seja... 60%? 60%. Tá. Né? Um pouquinho mais de 60%. Tá. Mas mais que 60% acessam porque tem É o plano da empresa. É o plano da empresa. Que dá. Então, se a empresa estiver engajada em mudar, né, em coibir esse tipo de infração, a gente com certeza consegue tirar esse desperdício, essa fraude. Isso tem acontecido? Isso tem acontecido. Tem acontecido? Graças a Deus está começando. Empresa, por exemplo, que demite o funcionário porque soube de fraude. Saiu no jornal recentemente plano de saúde. Um grande banco, né, de varejo que demitiu uma série de funcionários porque sabia que esses funcionários estavam tendo esse tipo de comportamento fraudulento. Então, para a gente poder trabalhar de forma assertiva, como é que a gente consegue identificar quem são os prestadores que estão de forma sistemática onerando o sistema por esse tipo de comportamento e quem são os indivíduos que estão fazendo mau uso desse plano de saúde, desse recurso que a empresa investe, e isso está inflacionando todo o sistema. Né? Então, eu já tenho visto empresas fazerem isso. Guilherme, por que a Vivo, essa gigante aí das telecomunicações, resolveu investir em vocês? Legal. A Vivo, acho que é uma marca super reconhecida, tem um canal, tem uma distribuição muito grande, então tem mais 100 milhões de usuários, e ela tem uma tese
que é muito legal, que é a tese de saúde. Ela, de fato, acredita que ela pode levar acesso à saúde por meio dos seus canais que ela já tem, do relacionamento que ela tem. E é uma marca muito bem conhecida. Então, aqui, como é que a gente consegue usar a Vivo, junto com a Vivo, em promover acesso? Dá acesso a quem não pode. Então, a gente tem 100 milhões, a gente tem 150 milhões de brasileiros que não têm plano de saúde. E que hoje estão, eventualmente, numa fila do SUS tentando acesso, que estão adoecendo na fila, que estão esperando uma mamografia e nunca fizeram. E agora tem câncer, e agora já está mais tarde. Então, existe um momento muito importante para a gente, que é a promoção. É pegar o diagnóstico precoce, é prevenir doença. A gente criou o nosso sistema, infelizmente, o nosso sistema de saúde público e privado, muito focado na doença. Só que a doença é muito... Depois que já foi, você tem perda de qualidade de vida, você tem um custo mais alto. Como é que a gente reverte isso? É ir para o lado da prevenção e diagnosticar doenças o quanto antes e prevenir riscos de adoecimento. Então, a Vivo entende, e ela tem já uma área, um produto de saúde, em que ela dá acesso à saúde para os seus clientes. E a gente, foi super legal saber que eles tinham o mesmo propósito que a gente, de democratização, e junto a gente está galgando aí esse crescimento junto com a Vivo nessa população super carente. Maria, como é que a inteligência artificial ajuda o setor? Nossa, ajuda demais, assim. Como o Guilherme colocou, eu acho que tem vários desafios, né? A gente falou um pouco do desafio da gente conseguir identificar rapidamente as pessoas que podem ficar doentes, né? A partir daí, eu quero trazer o melhor cuidado em função da situação de saúde de cada indivíduo. Como é que eu trago o melhor cuidado para você? Eu preciso me relacionar com você, indivíduo, né? Eu preciso fazer uma jornada que faça mais sentido para você. E navegar nesse sistema, como o Guilherme falou, é super complexo. Então, a gente no Zen Club, a gente lançou a Clary, que é a inteligência artificial, que a gente nomeou, né, carinhosamente, Clary. E acho que a primeira coisa que a gente entregou para o paciente, que eu acho que é super legal e inovador, é o seguinte: como é que eu consigo maximizar, né, a chance de eu conseguir engajar aquele paciente com o seu prestador, né, com o seu terapeuta? A partir daí, como é que eu consigo trazer informação, conversar naturalmente, né, com esse usuário, que o filtro de uma busca não poderia chegar, né? Então, a Clary, ela é basicamente um assistente virtual, né, de saúde, que conhece essa pessoa, que conversa com essa pessoa, que traz o profissional de forma mais assertiva do que um filtro simples, né? Que traz um conteúdo, por exemplo, pertinente naquele momento que aquela pessoa está passando por uma crise de ansiedade. Então, eu acho que tem essa parte de gerar valor para o paciente e, principalmente, como é que eu consigo auxiliar os prestadores para dar um melhor cuidado para aquele indivíduo? E dar um melhor cuidado, muitas vezes, significa garantir que aquele tempo de consulta seja amplamente utilizado com foco, né, de cuidar do paciente. Tirar atividades burocráticas e administrativas que hoje ele faz, porque ele tem que fazer, e a inteligência artificial pode ajudar ele. Por exemplo, vou reagendar todos os meus pacientes porque eu vou tirar férias. É uma atividade que, em determinado momento, aquele prestador tem que parar para poder fazer isso e não está cuidando do paciente. Ou, através da consulta, eu já escrever tudo o que aconteceu naquela consulta e preencher o prontuário de forma automática, tendo em vista que parte considerável do tempo de consulta, aquele prestador tem que parar para poder preencher. Então, acho que a IA vem gerar muito valor, seja para o usuário final ou seja para os prestadores. Tem um ponto legal. A capacidade que a AI tem de gerar insights e alertas para o profissional. Lembra que o profissional está com um volume enorme de pacientes. Nem sempre ele vai estar capturando a nuance daquele caso clínico e como é que a AI pode ajudar na tomada de decisão. Olha, tem pacientes aqui que eram super graves e não voltaram. Vamos fazer o contato com eles? Olha a proatividade do cuidado e a melhora do cuidado que você pode dar para esse usuário. Então, assim, é disruptivo. Eu acho que consegue fazer, quase que ajuda a gente dar um acesso super personalizado para quem jamais teria capacidade de pagar por isso. Então é incrível como que a AI pode trazer eficiência e qualidade para o sistema de saúde. Uma vez eu conversei aqui na Jovem Pan com um alto executivo de um grande hospital de São Paulo e ele me contou que o ideal e que ele vê como futuro é que os hospitais
nas grandes cidades principalmente, diminuam e que o ideal seria você pensar em prevenção de saúde. Algo que nos Estados Unidos é levado muito a sério, né? A One Medical era uma plataforma ali muito focada ali na prevenção, para você remediar o máximo da gente ir para o hospital, para prevenir, para evitar ao máximo o hospital. A gente está longe, a nossa realidade brasileira, a gente está longe disso? Eu acho que a gente está longe, mas tem soluções. Né? Tem solução. Tem solução. Eu acho que o primeiro ponto é, sim, a atenção primária, o cuidado primário, ele deveria prevenir para que eu não chegue doente num hospital. Esse é o primeiro ponto. Então, sim, a gente consegue mudar o substrato orgânico da doença. Então, à medida que eu consigo fazer mais mamografias em mulheres que têm risco de câncer de mama, mais controlar pressão em pacientes que já têm indícios de aumento de pressão. Quanto mais eu faço isso, mais eu mudo o curso da doença. Então, eu reduzo o adoecimento da população. Mas tem um segundo ponto, que ele é muito específico do nosso sistema de saúde, que é o comportamento do usuário. O que é isso? Hoje, o beneficiário de um plano, ele tem um cartão de crédito ilimitado. Isso é só uma... não é um cartão de crédito limitado, mas ele usa como se fosse um cartão de crédito limitado. Quando ele tem coparticipação é muito pequena, ele não tem franquia. Então, ele usa esse cartão de crédito para acessar um hospital. Quando ele está, por exemplo, com uma dor de cabeça que ele poderia se prevenir com um médico de atenção primária, se prevenir de outras formas. Então, o sistema está usando a alta complexidade para tratar coisas simples. E isso é onde tem um desperdício danado de custo aqui. Então, a atenção primária, o cuidado preventivo, ele não só vai resolver o adoecimento, que no médio e longo prazo vai gerar um baita de um saving e gerar acesso, né? Porque a gente tem um problema de inflação médica relevante no Brasil, mas como também vai melhorar a jornada do usuário. A gente entrega muita tecnologia, muita complexidade, muita coisa para casos simples. Então, como é que a gente muda isso? Então, tem uma questão de jornada e fragmentação do cuidado que a gente consegue apoiar com tecnologia e com melhores processos aqui dentro. Então... E aqui, só para complementar, eu fui diretora de produto coordenado, tá? O que é isso, efetivamente, né? E eu digo quando eu trabalhava em operadora de saúde. Em operadora de saúde. Era efetivamente pensar num produto em que você efetivamente conhecesse quem é aquela pessoa, entendesse quais as patologias, quais doenças ela tem ou que ela pode ter por conta do seu histórico, né, médico, familiar e etc. E você trazer ela para a prevenção em função das suas doenças. O que acontece é que tem dois problemas. As operadoras têm muita dificuldade de conhecer efetivamente como é que está a situação de saúde de cada indivíduo. Porque é fragmentado o sistema. São vários médicos diferentes, ainda até muito pouco tempo, em sistemas muito diversos. Então, é muito difícil entender aquela pessoa e juntar toda essa peça de problemas para poder travar o diagnóstico e montar uma jornada mais assertiva. E o segundo ponto é efetivamente isso que o Guilherme colocou. Dado que a gente se regula aqui no nosso sistema, então eu tenho acesso, eu vou no prestador que eu quero, a hora que eu quero, né, da forma que eu acho que faz mais sentido, é muito difícil você conseguir ajudar essa pessoa, navegar essa pessoa para essa jornada de prevenção e de autocuidado. Então, à medida que a gente tem informação, que a gente passa cada vez a ter mais informação e dado, e a gente consegue ter mais diagnóstico, e à medida que eu tenho, e assim, vou trazer a IA de novo, né? Ferramentas que fazem com que a gente dê mais informação, navegue de forma mais assertiva, mais personalizada, né? Cada uma das pessoas desse sistema, a gente tem muito mais chance de chegar nesse lugar. De levar para uma atenção primária, para uma consulta com um especialista, em vez de ir para um hospital, num caso mais crítico depois que a pessoa já adoeceu. E não está longe, tá? Esse ponto não está longe, porque hoje a gente já tem algoritmos de AI que conseguem determinar, por exemplo, que um paciente, só por ter feito uma consulta de um nutricionista de endócrino e ter medido 2 vezes a glicada, ele tem uma alta probabilidade, por exemplo, de ter diabetes. Olha como é simples. E eu diagnosticando esses casos, eu consigo promover um cuidado coordenado para eles. E isso muda a jornada e muda o desfecho final. Muito bem. Eu quero muito agradecer a presença do Guilherme Weigert, da Maria Barreto. Brigadíssimo
pela presença aqui em nosso estúdio. Obrigada a você, Bruno. Obrigado, Bruno. Prazer. E olha, o Show Business de hoje vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua companhia, a sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. Realização Jovem Pan News.